por vezes é necessário o líder chamar a atenção, corrigir um erro, um procedimento de algum membro da equipe. Primeiro que, assim, não faça nenhuma punição. Você só precisa comunicar que a pessoa precisa corrigir o procedimento. Então não é brigar, não é gritar, não é pôr de castigo, nada disso, tá? Imagine a seguinte situação. Você chama, em particular, para conversar, e é o correto, e aí você expõe a pessoa, explica o que foi que aconteceu e o que é que estava errado. E essa pessoa resolve dizer que não foi ela, ou que a culpa não é dela, e bota a culpa numa outra pessoa. Muitas vezes esse erro é cometido. Ah, chama lá a pessoa. Ou você mesmo chama a pessoa e vai falar com os dois ao mesmo tempo. Olha, essa é uma dica bem importante. Não faça acariação. Essa coisa de chamar os dois e questionar um na frente do outro, não faça acariação. Quem faz acariação é polícia. Não faça acariação. Você perde o controle da situação. Infelizmente, este conceito eu aprendi na prática. Eu era jovem, supervisor de uma empresa de limpeza. Nós tínhamos uma equipe grande numa fábrica de roupas, numa confecção em São Paulo. E algumas peças íntimas do vestuário feminino estavam sumindo do estoque. E caiu a suspeita sobre as faxineiras. E sobre uma faxineira em específico. E era uma senhorinha, já com uma certa idade, e eu fui lá e conversei com ela. E ela falou que não era ela, e que ela tinha visto uma outra fazendo isso. E aí eu cometi esse erro. Eu chamei a outra, porque me parecia que era coisa óbvia fazer, colocar uma na frente da outra, que eu ia descobrir quem é que era responsável. Bom, as duas começaram a discutir e, de repente, do nada, sem que eu pudesse impedir, essa senhorinha catou uma vassoura e deu na cabeça da outra mais jovem. O dia terminou eu carregando essa outra para o pronto-socorro. Pois é. Não tomamos processo e foi por sorte. E não houve nenhum ferimento grave e foi por sorte. E ali eu aprendi essa lição. Nunca mais eu fiz acariação. E fica essa dica para vocês. Não faça acariação. Mas Sérgio, então como é que eu faço se ela bota a culpa na outra pessoa? Você dispensa, o procedimento é mais ou menos assim. Ah, ok, a culpa é da outra pessoa? Perfeito, então me desculpe ter te chamado, você pode ir, tá? Quer que eu chame, quer que eu fale? Não. Você pode ir, pode deixar que eu vou tomar as minhas providências. Depois que ela foi embora, não deixa nem se encontrar. Aí você chama outra pessoa e vai conversar e ver a versão da outra pessoa. E tenta, com essa técnica de conversar com uma, conversar com a outra, tentar alguma coisa. Hoje em dia tem muita imagem, tem muita câmera. Na época não tinha. Mas seja qual for o procedimento que precisa ser corrigido, colocou a culpa na outra pessoa, dispensa aquela, chama a outra para conversar. Se a outra botar a culpa em outra ou na anterior, chama e vai conversando isoladamente. E em último caso, olha, não tem jeito. Igual futebol. Não interessa quem começou a briga no campo, o juiz expulsa os dois. Então se você não tiver bons procedimentos de checagem para ver e conseguir responsabilizar a pessoa correta, vai ter que dispensar os envolvidos, para que aquela falha não continue acontecendo. É um caso extremo, tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É péssimo dispensar alguém. Cada vez que um líder dispensa alguém, ele tem que encarar aquilo como uma derrota, né? Por isso, tenha bons procedimentos de checagem durante o processo. Pontos de checagem durante o processo, para que você não dependa de informações que são, na verdade, versões e não fatos. Quando você tem que decidir em cima de versão, é bem mais difícil, é melhor quando você toma uma decisão em cima dos fatos.
Mas o que eu queria falar era sobre a tal da acariação. Por favor, nunca faça acariação, ok? Ficou a dica?